Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. Meus amigos, vamos falar aqui nesse vídeo sobre um assunto super importante que gera muita dúvida. Inclusive, um seguidor do canal estava reclamando sobre o processo de reabilitação profissional que o INSS o encaminhou, tá? E ele estava discordando de alguns pontos. Então, vou nesse vídeo explicar como que isso acontece, do que se trata realmente, para você ficar inteirado por dentro aí, como acontece, né, dentro da legalidade e quando que isso é considerado ilegal, tá? Aí dentro do processo do INSS, né? Você que está de auxílio doença e de uma hora para outra se vê aí o INSS lhe encaminhando para uma reabilitação profissional. Bom, meus amigos, só peço aqui rapidinho antes da gente prosseguir. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, tá? Para não perder os próximos conteúdos que a gente publica aí durante a semana, tá bom? Aqui a gente não pede dinheiro, aqui a gente não pede pix, aqui a gente não pede... Fica à vontade, mas a gente pede aquele like, aquele compartilhamento, tá? E deixe seu comentário, a sua dúvida, se a gente tiver um tempo, a gente dá uma resposta para você, tá bom? Vamos lá então, o que interessa, meus amigos, reabilitação profissional do INSS, o que é isso, como isso ocorre, quando que isso é considerado legal. Vamos lá? Pois é, meus amigos, para quem não sabe, fique sabendo que o INSS, ele pode cortar o seu auxílio-doença e te obrigar a passar por um processo chamado de reabilitação profissional. E você, tá, se for um processo dentro da legalidade, você não pode recusar. Vamos lá? Então, o que é de fato, do que se trata, qual a definição de reabilitação profissional aí dentro do INSS? Gente, muita gente está sendo reabilitada de forma errada e tendo seu benefício encerrado injustamente. Aí depois, no final do vídeo, vou falar para você como que você resolve isso, quais os caminhos que deve seguir quando você achar que o seu processo de reabilitação profissional, né, aconteceu, né, de forma injusta, né? Porque toda vez que ele te encaminha, ele acaba encerrando, tá, ali o auxílio-doença, tá bom? Ali encerra de forma temporária, mas encerra, né? Que ele só vai encerrar de vez após a conclusão do processo de reabilitação profissional. Vamos lá, então vamos lá, meus amigos, o que acontece? A reabilitação profissional é um programa aí do INSS para os seus segurados que não conseguem mais exercer sua profissão original, mas que ainda podem trabalhar em outra função que seja compatível com suas limitações. Então, você está de auxílio-doença, você foi afastado das suas atividades laborais. Por quê? Porque você está com uma incapacidade temporária. Olha só o nome, incapacidade temporária. Então, há um prazo para que essa incapacidade cesse, né? E você retorne ao trabalho. Esse seria o procedimento normal, mas sabe que muitas vezes a pessoa tem uma situação clínica muito complicada e esse auxílio-doença vai se prorrogando até o INSS ter que tomar uma decisão ou por uma aposentadoria por invalidez ou por um processo de reabilitação. Bom, nesse caso, como o tema do vídeo é reabilitação, vamos focar aqui o caminho da reabilitação profissional, tá bom? Então é isso. O INSS entende que você se recuperou daquela incapacidade, né, total, né, que você não tem condições de exercer a sua atividade profissional no qual você tinha, né, anteriormente, a sua profissão original, mas ele entende que você não está incapacitado totalmente agora, você recuperou o parcial e você consegue restabelecer outras funções, tá? Então, o que ele faz? Ele vai encaminhar você para essa reabilitação profissional e diz que o objetivo é o quê? Readaptar o segurado para uma outra atividade ou função, para que evite uma aposentadoria por incapacidade, quando o INSS prevê, através da perícia médica, que o segurado ainda possui possibilidades, ainda possui força de trabalho, tá? Lembrando, pontuando aqui, que quando você vai para uma reabilitação profissional, não é
a aposentadoria. E também não é garantia de emprego como muitas pessoas pensam. Bom, fui reabilitado pelo INSS, tá? Aí ele vai para tipo um estágio, né? Um treinamento, e você pensa que já é um emprego. Você pode até continuar naquele emprego, dependendo da empresa, tá bom? Bom, meus amigos, então, quando que isso acontece? Geralmente, quem o INSS encaminha para uma reabilitação profissional? Bom, normalmente, gente, quem está de auxílio-doença, né, é o principal. Aqui é uma incapacidade temporária com prazo aí de cessação, tá? E também quem passou por alguma perícia médica ou quem tem sequela permanente, mas não incapacidade total. Olha só, tá? Isso aqui está dentro dos parâmetros do INSS. Tá? Às vezes você fala assim, pô, meu médico particular falou que eu tenho uma sequela permanente. Gente, muito pontuado, assim, eu vejo muita gente confundir isso. Eu tenho uma sequela permanente, meu médico particular, o do SUS, já me informou, o laudo diz que... Gente, o benefício do INSS por incapacidade, seja ela a incapacidade permanente, né, seja ela a incapacidade temporária, somente, tá, a situação clínica do paciente, a constatação aí de uma doença, de uma patologia, entendeu? Isso por si só, vamos olhar na palavra mais simples, a doença por si só, ela não garante o auxílio-doença, ela não garante a aposentadoria por invalidez. Isso aqui eu já falei muito em muitos vídeos meus, tá? Mas o que acontece? O que leva a você ter a garantia, né, o deferimento do seu benefício por incapacidade? O pronome já diz, a incapacidade para o trabalho. Então, você tem uma doença. Que, né, agora usar o termo doença vai ficar mais simples de entender. Você tem uma doença e você exerce a profissão X. Uma outra pessoa tem uma mesma doença que você e exerce a profissão Y. Ambos, segurados do INSS, possuem a mesma situação clínica, possuem a mesma doença. Só que aquele que exerce a profissão X, aquela doença, tá, não o limita totalmente para exercer aquela função. Ele pode continuar trabalhando mesmo tendo aquela doença. O outro segurado com a mesma doença, né, que no exemplo que eu estou dando, ele tem uma profissão diferente do outro, a profissão que de repente exige esforços físicos, né, maiores, né, uma situação diferente. Ou seja, uma mesma doença em duas pessoas com o mesmo problema de saúde, mas com profissões diferentes, um consegue continuar trabalhando e o outro não. Então isso é muito relativo. Não basta ter a doença em si. Tem que ficar comprovado que aquela doença o está incapacitando para que você exerça a sua atividade laborativa, tá? A sua profissão, a sua função. Então é esse conjunto. Então, como aquele diz, né? Geralmente quem é encaminhado, quem está de auxílio-doença, passou por perícia médica recentemente, quem tem sequela permanente, mas não uma incapacidade total. O perito decide quando entende que, quando que ele decide encaminhamento para a reabilitação profissional? Ele decide quando você não pode voltar à profissão antiga. Ou seja, ele vê que aquela pessoa não consegue voltar para o seu trabalho original, para a sua profissão antiga, né? Profissão que ele estava exercendo quando sofreu o afastamento. Mas também entende que não é caso de aposentadoria por invalidez, né? Bom, essa pessoa deve ter força de trabalho, consegue exercer profissão X, Y, B, só não consegue exercer aquela a qual ele estava quando originou-se a incapacidade. Então é isso, ele entende que a pessoa não consegue mais trabalhar naquela profissão, mas também não é caso de aposentar por invalidez. Ele vai encaminhar para a reabilitação profissional, para que você seja preparado para exercer uma nova função aí diferente daquela original, de acordo com as suas limitações, né, que ele entendeu aí no momento. Então, bem, espero ter entendido essa parte. Vamos lá, entendido só para ver aqui, né, para resumir, como funciona o processo na prática de reabilitação, tá? Primeiro, a primeira etapa, né, a avaliação dos seus laudos médicos, seu histórico, tudo, né? Aí vai na perícia, né, vai analisar seus laudos, analisar as suas limitações, e aí o perito do INSS decide, né, chega ao entendimento
que você deve ser encaminhado para a reabilitação e o encaminha. Aí você vai passar por uma segunda etapa, né? Que agora é uma nova avaliação, só que agora não mais pela perícia médica, e sim pela equipe responsável pela reabilitação, tá? Que já vai analisar outros critérios. Então, o que é a equipe responsável pela sua reabilitação profissional vai avaliar em você? Né? Ele vai fazer de tudo para que você se encaixe em uma nova profissão. Então, ele vai analisar a sua escolaridade, vai analisar a sua idade, o histórico profissional e as limitações físicas ou mentais, conforme for o caso. E de acordo com esse conjunto, né, que ele vai analisar, ele vai saber em qual profissão poderá encaixar você para partir para o treinamento, se qualificar para essa nova profissão, para esse novo trabalho, tá bom? E lembrando, muita gente pergunta às vezes que eu posso escolher a profissão? Não, porque não é você que está ali escolhendo. Então, a equipe lhe avaliando para ver qual é a equipe que vai decidir. Ó, você tem condições de seguir nessa nova profissão X. E aí, de acordo com o estudo que eles fizeram, na sua escolaridade, sua idade, história profissional e as limitações físicas e mentais. Bom, chegou à conclusão e digamos que agora, vamos encaminhar ele para exercer a profissão B. E aí você vai passar o que agora? Por um treinamento. Você vai passar por cursos de capacitação, treinamentos, orientação profissional, e durante esse período, meus amigos, aí que muita gente tem dúvida, o segurado continua recebendo auxílio-doença, tá? Ele só vai cessar quando ficar entendido que você realmente acabou todo o treinamento e se qualificou para uma nova profissão. Então, o segurado continua recebendo auxílio-doença, tá? Não é salário, continua recebendo o auxílio-doença, é um auxílio ainda, não é salário. E em alguns casos, a empresa no qual você possa estar passando pelo treinamento pode lhe dar ajuda de custos, tá bom? Não é certo. E durante esse período você vai ser acompanhado, vai ter avaliações periódicas, ajustes no plano de reabilitação e a verificação da sua adaptação, como que você está se saindo, tá bom? Bom, e ao final você é considerado, né, reabilitado. O INSS, eles emitem um certificado de reabilitação profissional. E aí sim, a partir desse momento que é emitido o certificado de reabilitação profissional, o INSS encerra o seu auxílio-doença. Aí o segurado é considerado apto para a nova função. E aí se você acontece na maioria dos casos, né? Se você ainda tiver com um vínculo lá da sua empresa, né, o último vínculo no qual você foi afastado aí para o auxílio-doença, esse vínculo ainda não foi encerrado, tá? Você pode ser readaptado na própria empresa no qual você trabalhava na época que entrou com o pedido de auxílio-doença, tá bom? Agora, o que muita gente não sabe, que é importante saber também, é que a reabilitação em si não garante um emprego, tá? Aí só lhe qualifica, tá bom? E outra coisa, você não pode recusar quando o INSS lhe encaminhar para a reabilitação profissional, você não pode recusar, tá bom? Com uma justificativa, né? Se recusar, tem que ter uma justificativa aí muito boa, tá? Senão o INSS pode suspender o benefício, né? Se ele encaminhar você ir, você continua recebendo. Se você recusar, ele vai encerrar o benefício. O INSS também não pode reabilitar sem considerar as limitações reais da pessoa, tá? E caso você queira, entenda, a sua reabilitação foi inadequada, você pode questionar. Aí você pode pedir o que, gente? Uma nova perícia, entrar com recurso administrativo no próprio INSS e, se achar melhor, buscar também a justiça. Então, meus amigos, é isso. Tudo que eu queria trazer para vocês com relação à reabilitação profissional do INSS, tá bom? Então, muito obrigado a você que chegou até aqui. Se você conhece alguém, né? Se é alguém da sua família, se conhece alguém que está passando por reabilitação profissional ou pretende passar aí do INSS, tá? Compartilhe esse vídeo com eles, porque é muito importante que todos fiquem sabendo aí dos seus direitos para não serem prejudicados, tá bom? Compartilhe, curta o vídeo aí, né? Se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu, para mais informações sobre o INSS e benefícios. Até o próximo vídeo, fique com Deus, estamos juntos.